Bom, vamos lá. Começou a segunda-feira, semana cheia pela frente, e a gente começa falando de um assunto que essa semana vai continuar a repercutir. Os julgamentos da Operação Lava Jato não deverão voltar à estaca zero com a modelação a ser proposta pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, em torno da decisão da Corte de que réus não delatores precisam se manifestar por último em ações penais. Na sessão da próxima quarta-feira, Toffoli deverá propor que o julgamento volte à etapa das alegações finais, como foi revelado no último domingo ao colunista Merval Pereira, do jornal O Globo. Vamos dar uma olhada na reportagem. Por 6 votos a 3, a maioria considerou que os réus devem dar a última palavra antes de serem julgados, e não os delatores, nas chamadas alegações finais. Ainda faltam os votos do ministro Marco Aurélio Mello e do presidente do Supremo, Dias Toffoli. Em seguida, o tribunal vai definir para quais situações a nova regra vai valer. A Força-Tarefa da Lava Jato já apontou a possibilidade de que 132 sentenças envolvendo 143 condenados sejam revistas. Para criar um filtro, ministros do STF podem sugerir 2 requisitos para que o réu tenha a condenação anulada: que ele tenha recorrido da ordem das alegações finais ainda na primeira instância e que advogados comprovem que a defesa do acusado ficou prejudicada. Bom, tá aí então. Bom, e aí, Zezé e Rose, a expectativa para esse julgamento da quarta-feira, pelo menos seria um alento isso, diante de tudo que aconteceu? Olha, eu sinceramente acho que o Supremo Tribunal Federal criou um monstro, né? E agora vai ter que ir moldando esse monstro, mas eu acho que a chance dessa modelação ficar pior do que a encomenda, eu acho que é grande. Sabe, eu acho o fim da picada. Tomar uma decisão acerca de uma regra que não existia, determinar que essa regra passa a valer e, em seguida, começar a se propor maneiras dessa regra não destruir tudo o que ela tem potencial para destruir. No caso, fazer com que as condenações aí da Lava Jato e outras condenações, a gente pega a Lava Jato porque a Lava Jato é a operação mais conhecida do brasileiro, né? E aí você vai ter que fazer modelações para tentar evitar que se crie um efeito cascata. Então, o próprio Alexandre de Moraes, que deu o voto dissidente lá no julgamento supremo, porque teve do relator, aí veio o Alexandre de Moraes e deu o voto dele, ele diz que a decisão dele, com a qual os outros ministros concordaram, fecharam com ele, já modula isso. E coloca que a pessoa, né, o réu interessado em voltar com o julgamento dele, tem que ter pedido isso na primeira instância ou na segunda instância, enfim, em algum momento anterior a esses recursos nos tribunais superiores. Então, ele acha que isso é suficiente. Aí vem o Toffoli com mais essa ideia, tem que provar que foi prejudicado e aí volta só aos momentos das alegações finais. Eu acho tudo uma loucura, acho que a gente está vivendo uma loucura e o Supremo não percebe. Pois eu concordo com a Zezé. Eu acho que o que pega primeiro é que eles estão julgando algo que não havia uma regra para isso. Na lei de delação não estava estabelecida quem que tinha que ser ouvido primeiro, se poderia ser ouvido junto. E esses processos, eles podem ser anulados por causa de tecnicidade, não pela culpabilidade do réu. Ou seja, ninguém diz que a pessoa roubou ou não roubou, não está posto isso. Roubaram, mas eles podem ser inocentados por causa de uma firula. Isso gerou uma certa não, acho que muita crítica. Muita crítica. E o tribunal que está tentando, falando que está tentando preservar a legislação, preservar o Estado de Direito, para que todos tenham a possibilidade de se defender, criou um monstrengo, como a Zezé colocou. E esse monstrengo, eles não sabem como resolver. O Luiz Barroso está dizendo, sugerindo que possa vir a ser uma regra válida para o futuro, a partir de hoje, a partir da decisão deles.
O Alexandre de Moraes, como a Zezé colocou, não diz que não tem como, porque eles estão julgando um habeas corpus e não dá para você dizer que você vai tomar uma decisão e que aquele habeas corpus vai não valer possa... só dali pra frente. Isso, ter essa validade. Então, assim, eles estão tentando, na verdade, Zezé, dar uma resposta para a opinião pública e melhorar um pouquinho a besteira deles. que eles fizeram. Porque, assim, o fato é que eles vão beneficiar vários réus de corrupção por causa de tecnicidade e não porque a pessoa deixou de roubar. Que a pessoa roubou, roubou. Que ela se corrompeu, corrompeu. Mas tudo bem, não tem problema isso, entendeu, Thiago? A gente não volta tem. ali, liberta ela, deixa ela um pouquinho... Mas o que eu concordo com a tese do Barroso de que vale daqui pra frente. Porque eu não vejo problema nenhum em se criar uma regra, se dar o devido processo legal, mas... Por que só agora? É isso que eu acho que pega muita gente. Por que só agora que o Supremo... o processo chegou agora na Suprema Corte. Mas são tantos processos, a Lava Jato faz uma conta que mais de 100 processos seriam prejudicados com essa decisão. E são pessoas presas por corrupção. Não é dinheiro de empresa privada, é dinheiro seu, que você gastou em imposto, que foi descontado de você, que foi roubado. E o cara vai ser beneficiado. Eu fico perguntando, alguém, se fosse algum pobre que tivesse lá, será que seria o Supremo ia julgar dessa maneira? Olha, pobre geralmente nem consegue chegar nessas instâncias. Pobre nem sabe que isso Recorre a existe. primeira só. Aqui nem da primeira. A primeira o cara já vai preso e boa. Agora, a questão, né? O Alexandre de Moraes disse que é impossível, que não dá para fazer isso, como pontuou a Rose. No entanto, a gente vê outras decisões do Supremo passando a valer a partir do momento que eles julgam, né? E várias decisões indo e vindo em vários momentos. Que é uma delas, que está na boca de todo mundo, prisão em segunda instância. Que vai acabar, viu? Não, então, mas antes de 2009... Todo mundo era favorável. Todo mundo era preso. Podia prender. Aí, em 2009, teve o Grau lá, esqueci o Eros Grau. Eros Grau, que aí ele argumentou, conseguiu mudar, não se prende mais, só depois de julgado. Aí, em 2016, volta a prender. E agora vai mudar de novo. Então, por que é uma coisa tão, assim, horrível passar a valer a partir de agora? Se a gente tem o exemplo da prisão em segunda instância, que a cada hora vale de um jeito, de acordo com decisões do pleno, e pior... E ainda tem uma divisão entre primeira e segunda turmas do Supremo Tribunal Federal, que às vezes quem cai na primeira não é preso, e quem é preso, e quem cai na segunda não é. Olha, então, na minha opinião, por que muda assim, Zezé? Vai e vem, parece onda do mar que vai e vem, né? Porque são pessoas que têm dinheiro. Porque é elite. Porque quem é que preso em segunda instância? Quem é que consegue prorrogar o processo há tanto tempo? Zezé, quem é que consegue ser inocentado porque houve prescrição da pena? Quem tem dinheiro para pagar bons advogados. E vou falar mais. Bons advogados, gente. A peso de ouro. Isso, inclusive, a gente tem que ver se são realmente bons advogados ou advogados com influência. Sim, Zezé, mas quando eu disse bons advogados, é no sentido de que esses advogados, eu não estou falando nem da qualidade técnica do advogado. Tem entrada em em alguns... O que eu estou dizendo é que, efetivamente, nos processos, eles conseguem livrar os réus por maiores que sejam os crimes de corrupção. Então, neste caso, você tem até os advogados que são estrelas e que são contratados. Se você pegar os réus da Lava Jato, eles estão sempre nos mesmos advogados, que podem, como você disse, ter entrada nos tribunais, saber os meandros do que... Essa história da delação. O que aconteceu? O advogado pegou numa tecnicidade e ele pode beneficiar um monte de réu da Lava Jato. Mas nesse caso, acho que vai mais além. A questão não é só de quem está sendo julgado tem dinheiro. Os ministros, muitos dos ministros também têm interesses. Questão de... alguns não gostam do Moro, daquilo que foi julgado, são contra a Lava Jato. Então, eu acho que, neste caso, nós temos outros interesses na pauta também. Vários porque não interesses. foi assim julgamento técnico, é apenas técnico que nós estamos fazendo. Semana nós passada, sabemos de rixa que tem entre os ministros há muito tempo. Na semana passada, eu ouvi uma fala do Gilmar
Mendes, né? O Probo, né? Dizendo o seguinte, que houve um exagero, né, da Zezé da República do Mato Grosso, República de Curitiba, para poder prender, que houve abusos e que o Estado de Direito foi vilipendiado, segundo ele. Agora, nós sabemos que esse mesmo ministro que diz que houve exagero para poder prender esses bandidos é o mesmo ministro que esteve sob suspeita a própria mulher dele, do escritório da própria mulher. É um ministro que tem soltado, Zezé, vários réus denunciados por corrupção. Então, eu fico pensando que tipo de validade tem uma fala de um ministro que ele deveria dizer que em alguns processos que ele julgou, ele não poderia julgar porque ele estava ele estava sob suspeição. Só que o Gilmar Mendes, ele é um tipo de sujeito, Zezé, que ele pode julgar a mãe e ele não se acha suspeito. Entendeu? Se a mãe dele estiver envolvida, ele se acha acima de qualquer problema. Então, o que eu acho? Eu acho, Zezé, que a segunda instância vai cair porque muita gente poderosa foi para a cadeia por causa da segunda instância. Essa história da delação, ela só teve resultado porque as pessoas passaram a ser presas na segunda instância. Porque com medo da prisão, elas falaram, eu vou falar o que eu sei para poder diminuir o meu tempo na prisão. Se cair esse instituto da segunda instância, balbal delação, balbal corrupção, investigação contra a corrupção. É só mais um instrumento que o próprio judiciário brasileiro vai enterrar para poder fazer com que o nosso país volte a ser a república da corrupção como sempre foi. República de bananas, né? Para não falar outra coisa aqui, né?